uma segunda etapa da nossa live no Marcelo MG Guerra. Você pode participar com a gente. E o sobrinho, enquanto a gente ia mencionando aqui, Ebenezer, de que os 4 governadores que foram presos no Rio de Janeiro, todos 4 foram apoiados por Bolsonaro. Ô sobrinho, eu não tenho essa informação, mas acreditando na sua observação, eu quero dizer o seguinte, que nós não devemos, em hipótese alguma, apoiar nenhuma atitude de corrupção. Se o Bolsonaro deu o apoio político ao seu Pezão, a Garotinho, a Sérgio Cabral e ao Moreira Franco, apoio político é uma coisa. Agora, se ele participou desse esquema nefasto, que jogou o Rio de Janeiro à bancarrota, isso tem que ser apurado. Inclusive aqui no programa, quando a gente fala que é livre mesmo. Porque a gente fala dos erros do Jair Messias Bolsonaro, mas também falamos dos roubos e da ladroagem que foi instituída pelo PT por intermédio do senhor Lula. Porque o Lula foi condenado em 3 instâncias, sobrinho. Não sou eu quem estou falando. Foi uma primeira instância de uma justiça federal com uma equipe de mais de 70 pessoas. Depois por um colegiado de 5 juízes do Tribunal Regional Federal que condenaram a mesma pessoa, e agora o STF, e ele está respondendo outros processos. Inclusive, quando eu falei para os senhores aqui, como eu falei inicialmente, o Ricardo Teixeira, aquele santozinho, o genro do João Avelange, da FIFA e o da CBF, ele citou o nome da Dilma Rousseff. Então, vamos acabar com essa cultura de que o político, ele rouba, mas ele faz. Não dá para ser dessa forma. Eu, em especial, eu sou um entusiasta da pessoa do Sérgio Moro. Eu acho ele a pessoa mais proba, mais honesta desse país. É um homem incorruptível. Abriu mão da segurança familiar própria, da sua esposa e de filho e de familiares, porque as ameaças à integridade física e emocional desses seus parentes devem ter sido diversas. Como ele abriu mão também de ficar um ser, não é rico não, meu irmão, é bilionário. Ele botou na cadeira as pessoas mais importantes da economia e da política brasileira. Os interesses de Sérgio Moro são em favor da nação brasileira. Então, o Sérgio Moro, por exemplo, ontem não sei se foi o Mandetta que falou, alguém falou do Sérgio Moro, não foi o Mandetta não. A necessidade de a gente aprovar, de ter aprovado o projeto anticrime de Bolsonaro, para que ele aumentasse as penas para esse cara que está falsificando o álcool gel, ele fique enquadrado em um crime hediondo. E que ele tem uma pena aí de 40 anos, 50, sei lá o que seja. Porque num momento como esse, nós temos os aproveitadores. Quem é a única pessoa nesse país que vai enfrentar uma quadrilha como essa? É o Sérgio Moro. Ele é quem vai para a televisão para falar, não tem que estar soltando bandido, estuprador, traficante e corrupto. É fala do Sérgio Moro. Ele fala, não tem que soltar traficante, soltar bandido periculoso, traficante, estuprador e corrupto. Não pode soltar. Agora os direitos humanos querem que solte os meninos bons, porque eles vão pegar o Covid, tadinho. Tadinho deles, é uma pena. Então vamos lá. Isso aqui foi só um parênteses que nós fizemos. A gente continua debatendo o Covid com Ebenezer Fagundes e o Beno que está lá na Califórnia. Ô Beno, eu quero saber o seguinte. O Brasil, ele tem uma dificuldade enorme de aprovar lei e colocar em prática. E de qualquer ação que seja do Executivo. Eu lhe faço 2 perguntas. Primeiro,
Esse decreto que o Donald Trump instituiu e anunciou ontem, desse aporte de $1.000 por família e mais $500 para cada criança. Quanto tempo isso vai demorar de funcionar? Vai ser colocado em prática? A segunda pergunta: se os Estados Unidos já está criando ou fazendo aqueles hospitais rápidos, de forma rápida, de campanha, para poder albergar as pessoas que estão com o Covid-19. Eu pergunto isso porque eu sei que aqui no Brasil, quando vai discutir uma lei, isso demora dias e dias, e até você colocar em prática, meu irmão, já morreu é todo mundo. Então, vamos lá. Respondendo primeiramente a sua primeira pergunta sobre a agilidade, o suporte que o governo americano vai dar para as famílias e para as empresas nesse período de crise. Eu acabei de me atualizar aqui agora nas notícias locais aqui, e parece que o valor vai ser $1.200 por pessoa, $1.200 por casal e $500 por família. Então, numa casa, por exemplo, com um casal e 2 crianças, é $2.400 para os adultos, mais $1.000 para as crianças, $3.400 por família de 4 pessoas. E claro que tem limites de renda. Se você tem uma renda superior a um certo limite, né, aqui nos Estados Unidos, você não vai receber, o que faz sentido, né? Só pensar as pessoas que realmente precisam que vão receber. Mas certo, parece que isso vai ser distribuído como um todo. Todo mundo que está abaixo do limite de renda vai receber essa ajuda financeira do governo americano. Ótimo. Em relação ao prazo de envio, o governo vai mandar ou depósito bancário ou pelos cheques no correio. Aqui tem essa cultura de mandar cheques pelo correio. Então, isso é previsto estar chegando no correio ou no banco, né, na conta bancária das pessoas, em até 2, 3 ou 4 semanas. Isso tem que ser um estímulo muito rápido, né? Que mas o paciente está na cama, na maca da UTI, e precisa de um choque para reiniciar o coração rápido. Então, o dinheiro tem que chegar rápido no bolso das pessoas para o consumo voltar, né? 70% do PIB americano, mais de 2/3, vem de consumo das famílias. Pô, caramba! O americano é consumista, então 70% daqueles 22 trilhões de dólares que eu te falei, tá aí 16, 17 trilhões do PIB americano, vem de consumo das famílias. Então, quando as famílias não consomem, você agacha a economia americana com muita força. Então, colocando dinheiro no bolso das pessoas, né, cash, dinheiro vivo no bolso das pessoas, para tirar aquele medo, aquela ansiedade, para as pessoas atravessarem esse período, que é de curto prazo, né? Sim. Comparar essa crise agora, desse vírus chinês agora, com a crise de 2008, 2009, a crise financeira. Sim. São crises completamente diferentes. Aqui é uma crise rápida, ela vai deprimir a economia rapidamente, mas com as linhas econômicas no time, né, no momento correto, a economia volta novamente, porque os fundamentos econômicos antes do vírus chinês, os fundamentos eram sólidos aqui nos Estados Unidos. Né? Então, não existem fundamentos econômicos para justificar uma depressão prolongada, como o pessoal tem falado. Eu acho que não. Mais uma pergunta aí, com parênteses de pergunta. Esse cadastro dessas famílias, como será feito? Via internet ou em local, nos órgãos competentes americanos? Todas as famílias, né, e pessoas e cidadãos que submeteram o imposto de renda em 2018, 2019, eles vão receber isso. Todos os cidadãos americanos e aqueles que têm green card, né? Quem estiver ilegal nos Estados Unidos, infelizmente, o governo não tem controle e essa pessoa não vai receber. Mas se você tem o CPF americano, né, que é o Social Security, que é o CPF americano, e você submeteu seu imposto de renda em 2019 ou 2018, você está apto para receber esse suporte do governo. E as pessoas que não estão regularizadas, estão de forma clandestina na nação? Se elas estão clandestinas, elas não existem, né, no sistema econômico americano. Infelizmente, elas não têm o CPF. Então, não existe para o governo americano. O Donald Trump, se pegar uma lista lá dos 330 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos, essa pessoa não vai estar na lista. Então, não tem como ela receber, infelizmente. Agora, aí já é um programa, já é uma observação que eu faço de um problema social grave, porque são milhões de trabalhadores clandestinos aí nos Estados Unidos. Alô? Sim.
Pois é, então desses milhões, realmente, aí eles vão ficar de fora e a pessoa não pode pedir o auxílio, porque senão ele vai ser deportado. E quanto aos hospitais, Beno? Então, vamos lá aos hospitais, né? A área mais atingida hoje, o estado mais atingido é o estado de Nova York, né? Que fica na costa leste, certo, do lado do Oceano Atlântico. Dos 60 mil casos que foram reportados de coronavírus na nação americana, 30 mil casos, 50% estão localizados lá. Então, o governo federal americano já está destinando cerca de 100 bilhões de dólares para suportar os hospitais. Grande parte desses recursos vão ser destinados aos hospitais de Nova York. Estima-se que os hospitais de Nova York vão precisar de 50 mil leitos a mais para atender os adoentados pelo coronavírus. Somado a esse suporte financeiro, a Marinha Americana tem 2 navios hospitais, né? Tá. Que são usados em tempos de guerra, um na costa leste e na costa oeste, pelo menos os que estão aqui, localizados aqui perto do continente americano, aqui, né? Um navio que estava na costa leste, do lado do Oceano Atlântico, já foi deslocado, já está sendo preparado, né? Ele precisa ser preparado, né? Para receber pacientes com tipo de doença e necessidade hospitalar que o coronavírus, que o vírus chinês acomete as pessoas. Então, ele está sendo reformado. Ontem o Donald Trump falou numa coletiva de imprensa que o navio está sendo reformado em grande velocidade, de 5 a 10 dias úteis, e esse navio tem cerca de 1.000 a 3 mil leitos, vai ser enviado, vai atracar para atender a necessidade de leitos hospitalares. Se saiu no ar, Pastor Ebenezer, vigia, irmão, vigia, irmão. Irmão Ebenezer. Oi, irmão Ebenezer, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você vigia, irmão. Ficou com vergonha, né, Ebenezer? Então, Beno, vou fazer um paralelo aqui com Ebenezer Pai. O Ebenezer, hospitais aqui no Brasil, Ebenezer, quanto tempo a gente demora para construir um? O hospital de campanha que está sendo montado no Pacaembu foi questão de poucos dias, né? A gente está falando agora dos hospitais de campanha, e por isso que eu fiquei emocionado aqui e acabei falando que não devia. Peço desculpa aos ouvintes. Mas, por exemplo, assim, você vê que um navio para ter 3 mil leitos, sendo reformado em 10 dias, rapaz, é impressionante a velocidade americana de arrumar a casa, né? Estou vendo também pelo vídeo aqui, vocês já todos fantasiados aí, com luva, com máscaras, né? O Marcelo não deixou botar luva, né? Não é, Elisa? Não o me Marcelo deram. deixou botar luva. A mão de Marcelo tem que ser lavada para colocar a luva, deixa ele sair daqui. Já lavei, já passei álcool, já fiz tudo. Vamos passar gel então de novo. Passar álcool em gel então. Ebenezer. Bota a luva de Marcelo também. Então, essa questão de hospitais, de atendimento, eu estou entendendo o pensamento de Beno. O estado de Nova York realmente é o estado mais atingido, e foi atingido em cheio, né? E deve estar tendo algum tipo de problema nessa questão de atendimento das pessoas. Mas a gente observa que, apesar do grande número de infectados aqui na estatística, os Estados Unidos está tendo o quê? 1,3% de mortes, salvo engano, no geral. Abaixo da estatística mundial. Que a Itália é 10% de mortes pelo número de infectados. Exato. Estou falando aqui das pessoas que realmente vão a óbito, entendeu? Certo. Olha, eu queria passar... Ebenezer, se você tiver mais alguma pergunta, eu queria que Beno fizesse alguma consideração final para a gente encerrar temporariamente a sua participação, Beno. Então, mais uma vez, eu quero fazer aquela analogia, né, que essa batalha vai ser, essa guerra, na verdade, você tem 2 frontes de batalha. Uma é a batalha hospitalar, médica e epidemiológica, onde nós temos que entender o problema e nos preparar para resolver o problema do ponto de vista médico-hospitalar. Essa é uma batalha. E precisamos ganhar tempo. A quarentena, o afastamento, o distanciamento social e as noções de higiene nos ajudam a ganhar tempo, né? Para achar essa curva e ter tempo para a gente rejuntar as forças e nos estruturar para resolver o problema. Esse é um ponto de batalha.
Outra fonte de batalha é a fonte de batalha econômica. As autoridades econômicas têm que estimular a economia pós-coronavírus, com pacote de suporte às famílias, às empresas e os governos locais que despendiram de muitos recursos para combater localmente, né, e suportar os esforços para combater o coronavírus. Esse é meu pensamento do ponto de vista sem viés político nenhum, né, no pensamento, um pensamento bem técnico, com base em fatos e dados, né? Esse é o meu entendimento. Uma fonte de batalha hospitalar, outra fonte de batalha econômica. Ok, Beno, obrigado demais pela sua participação. A gente vai continuar até mais tarde, até as 4 horas da tarde. Qualquer coisa a gente pede aqui para o nosso amigo Elias Flávio entrar em contato com você. Obrigado demais pela sua participação. Deus te abençoe. Eu trago aqui... Amém. Eu trago aqui agora o debate para Ebenezer. Vamos trazer aqui agora para o Brasil e eu quero chegar em Vitória da Conquista. Vamos lá. No Brasil é o seguinte, nós tivemos ontem uma reunião importantíssima do presidente da República, Bolsonaro, com os governadores da região sul e sudeste. Mas tivemos também outro momento muito importante, que foi o pronunciamento do Bolsonaro para a nação brasileira. O que é que ficou evidente? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o Elias Flávio mostrar o pronunciamento. Vamos ouvir o áudio oficial do pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e vamos para a análise dos fatos. Passa 2h19. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, tem uma matéria de carreira de 11 minutos pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Oi, Evelyn. Começamos a nos preparar. A matéria de Kaique está aí com você? Não. Aqui a gente vai no gogó. Vou passar aí agora, viu? O quê? A matéria de Kaique. Não, moça, a matéria de Kaique está aqui desde ontem. Não é a mesma? Não, é outra nova aqui que é mais importante. Só que eu vou ter que desligar o WhatsApp aqui então. Vem desempenhando um excelente trabalho. Como é que você vai... O número, moço, o nome da melodia? Então manda aí. De possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento é o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pede calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado Não me julgue, Marcelo. que o grupo de Nada risco contra o presidente. é das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos filhos, pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha
ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. O nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e trabalhadores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam, sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Excelente fala do presidente Bolsonaro. Por que eu falo excelente? Porque não é nada além da personalidade do presidente que eu votei, que eu elegi. O brasileiro, quando escolheu votar no Bolsonaro, sabia da forma dele se direcionar, de falar, de questionar, dos seus pensamentos conservadores, das suas críticas em assuntos de costumes, de economia, de política, assuntos sociais. Então, o que é que Bolsonaro está fazendo? Inclusive é militar. Ele está atacando e se defendendo quem? Um sistema corrompido. Quem é o sistema? A velha política e a mídia. Quando ele fala da gripinha e do resfriadinho, do médico da emissora, ele está falando da Rede Globo, do Dr. Drauzio Varela, que em janeiro ele falou que era uma gripezinha, um resfriadinho, que ninguém ia morrer por causa do corona. Aí depois Drauzio Varela vai falar, não, eu falei isso no passado. Ele falou há 2 meses atrás. Sabe por quê? O doutor Drauzio Varela, um estudioso da medicina, e eu gosto dele, ele sabia que o corona ia chegar no Brasil. E ele sabia da proporção de proliferação do vírus. Só que ele entende que é realmente uma gripe. Sabe quem mais entende que é uma gripezinha de nada? O governador Rui Costa. O governador Rui Costa ontem, ele falou várias vezes, categoricamente, literalmente, essa gripe é apenas uma gripe. É o Rui Costa do PT. É o coordenador dos governadores do Nordeste do Brasil. Não tem um consórcio do Nordeste brasileiro, acho que até do Norte, que o governador Rui Costa representa esses governadores? Então, esse homem importante das oposições, o homem que representa o Partido dos Trabalhadores e todos os seus apêndices ideológicos, disse ontem, vê aí se você pega a matéria por gentileza, que o coronavírus é uma gripe, uma simples gripe, que isso não vai ver. Rui Costa. Do lado, sabe de quem? De ACM Neto. Agora, a Rede Globo, ela está entrando num embate que é imoral. Sabe por quê? Primeiro porque Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República. E você, jornalistas da Rede Globo, você, dono da Rede Globo, você deve respeito ao seu presidente. Vai? Respeite o presidente da República. Fiquei até com medo. Que é isso aqui mesmo? Não fico com medo não, Ebenezer. Sabe por quê, Ebenezer? Estão tratando o Jair Messias Bolsonaro de forma debochada, de forma histriônica. Eu quero falar sobre isso, Marcelo. Excêntrica, exótica. O Jair Messias Bolsonaro, ele é inteligente, ele passou em primeiro lugar no concurso da Polícia do Exército Brasileiro, da equipe dele.
pelo menos nesses conceitos, quando você faz um concurso público de química, física, biologia, matemática, redação, português, língua estrangeira, ele tirou notas boas e passou em primeiro lugar. E eu sou 1000 vezes Jair Bolsonaro, falando às vezes até o que não deve, poderia realmente ficar calado, poderia. Mas eu conheço o temperamento dele, do que ficar ouvindo uma imbecilizada que dizia que tinha que estocar vento e nunca eu vi uma mídia, uma grande mídia criticando Dilma Rousseff. Por conta... Mas ele estava certo. Hã? Dilma estava certo. Tudo. Dilma estava certo. Tudo. Eu, inclusive, eu vou trazer amanhã as asneiras que a Dilma Rousseff parecia que estava drogada. Uma pequena fala aqui do governador. Marcelo. Pois não. Ô, Marcelo. Acalmei. Ele atacou aqui. A Dilma Rousseff estava certa. Em estocar vento, né? Não estava precisando agora de ventilador de vento? Pois é. A gente podia trazer ela, para ela dobrar a meta sem saber a meta. Mas nós vamos dobrar a meta. Não está precisando de ventilador para ventilar. Se tivesse estocado o vento, estava mais fácil. Pois bem. É isso. Tem a pequena fala do governador. Nós temos, Mari quer falar e já a gente traz a matéria do governador Rui Costa falando que o coronavírus é uma gripe. E eu quero ver a Rede Globo de televisão falar hoje e criticar o senhor Rui Costa. Não é ficar jogando a população brasileira contra o presidente da República, não. Vamos lá, Mari. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Benézer. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Marcelo. Hoje você tá exaltado, viu, meu filho? Tô, mas todo dia é assim. Misericórdia, Maria José. Marcelo, eu quero falar sobre isso. Assim, esse momento, essa minha fala, eu peço até um pouco de paciência das pessoas e não me julguem. Porque como um profissional da área de liderança, hoje estudando para isso, eu vi o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro e, inclusive, encaminhei para alguns amigos que são empresários na cidade. Porque falando, as pessoas precisam me entender o que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos falando de um líder que é do Brasil, certo? Que, apesar de algumas posturas dele, a qual eu não concordo, tá? Vou ser bem enfática com você sobre isso. Eu não enxerguei o pronunciamento do senhor presidente hoje como algo ruim. Eu só percebo que ele realmente precisa ter um tato nas palavras, ele precisa ser melhor assessorado. Fato, eu não estou falando algo aqui que seja ruim. Mas quando eu vou na essência da postura estratégica da qual o presidente Jair Bolsonaro está falando, eu percebo que ele está tendo uma reação de uma ação que ele sabe que já é proveniente do que vai acontecer. E querendo ou não, a gente precisa dimensionar o que é que essa falta de estratégica, que inclusive se mostrou para muitos empresários, tanto de Vitória da Conquista como do Brasil inteiro, que ninguém estava preparado para um momento desse de crise, onde exige estratégia, cautela, senso, bom senso, sobriedade, precisa de sobriedade. A palavra de ordem é sobriedade no momento, porque o caos está instalado. E querendo ou não, a OMS, ela... É porque eu nunca falei de política, tá? E você sabe que é uma coisa que eu não gosto. Mas eu espero que vocês estejam me entendendo com a linha de raciocínio a qual eu estou trazendo. Olhando para uma forma estratégica e pensando em um dano maior que pode vir a ser gerado pela desorganização a qual a gente gerenciou a vida e os negócios e tudo mais até aqui, porque a gente não tem reserva, a grande parte dos brasileiros não tem reserva. E querendo ou não, a OMS, ela apresentou realmente uma pandemia que é séria, que é real, que a gente precisa se cuidar. A gente está brigando contra um inimigo invisível, que a gente sabe pouco sobre ele. Ele está se mostrando ser muito forte. É real, a gente tem que ter esses cuidados sim, se proteger, como o Beno falou. Inclusive, eu ouvi a fala de Beno e eu concordo com isso. Porque quando eu trago para minha estratégia de liderança, eu preciso perceber qual o menor dano que eu vou causar. O menor dano, porque, por exemplo... Possa ser que a pandemia logo se acabe. Aí teve muita gente que foi despedida de empregos por questão de precipitação. Esse cara foi lá e suicidou-se, morreu.
Quantas pessoas não devem estar indo para agora no hospital, não é pelo coronavírus, mas por uma crise de ansiedade que está generalizada e que está matando as pessoas. Então, assim, quando eu paro para olhar sobre os danos que tudo isso, que o medo está causando nas pessoas, eu consigo enxergar uma onda muito maior de mortes do que pelo corona. E uma coisa, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista, não tem por que a gente mentir. A grande maioria das pessoas que estão em casa agora, e me desculpa você que está me ouvindo, eu não defino nenhum tipo de política, eu não gosto de política, você sabe disso, mas eu estou sendo racional nesse momento, e eu me importo com a vida das pessoas, porque agora, domingo, eu perdi meu avô. E eu sei que é uma perda extremamente horrível, e é o que não desejo para ninguém. Mas a verdade é o seguinte, a gente precisa de estratégias nesse momento. A gente não sabe até onde o inimigo pode chegar e nem o que o inimigo pode fazer, mas a gente sabe o que a economia defasada faz. Então, a postura do senhor presidente, a qual eu não estou defendendo, quero pontuar isso, porque eu não concordo com muitas atitudes dele, eu quero dizer que não foi errada. Eu não acho que foi errada, Marcelo. Realmente, a gente precisa ter prudência. O que, em outras palavras, eu entendi de Bolsonaro, foi tipo, gente, calma, vamos ser prudentes, vamos levantar a estratégia. Só que ele não sabe falar. Ele não é bom de boca, ele é pesado de língua. E todo mundo sabe disso, ele também sabe disso, coitado. Infelizmente, ele não está bem assessorado. Donald Trump também está tomando essa postura, só que ele está esperando o momento certo para poder agir, para poder falar, para poder se levantar. Bolsonaro não, ele está atropelando a coisa. Mas, querendo ou não, tenho certeza que uma grande classe agora se levantou a favor dele. E vibrou com isso que ele fez, porque realmente a gente não pode parar a vida, mas a gente precisa se cuidar de verdade, porque a gente está brigando contra o inimigo invisível. Agora é fazer aquela coisa que Brino maravilhosamente falou, fazer o estudo. Agora é mais importante o que? A economia ou... Então, não, agora é a saúde. Então vamos segurar um pouco, vamos trabalhar em menos ritmo, vamos diminuir o ritmo. Isso é estratégia. Vamos diminuir o ritmo, ok, para fechar 15 dias. Então vamos fechar 15 dias, vamos fazer um acordo com os funcionários. Olha, vamos esperar aí. Ontem foi falado, o próprio Jair Bolsonaro, quer dizer então que algumas falas de Jair funcionam e outras não. O próprio Jair Bolsonaro falou também que o acordo hoje entre patrão e o Congresso também, se eu não me engano, eu sou péssima de política, mas eu ouvi. E todo mundo ouviu também. Onde ele fala o seguinte, que acordo entre patrão e funcionário estaria acima de qualquer lei do Ministério do Trabalho. Justamente por entender que existia a gente não estava preparado para esse momento. Você é homem, você sabe da responsabilidade como pai de família, aqui você tem que eu não tenho, Marcelo. Então, eu não sou pai de família, eu não tenho ninguém para alimentar, mas eu fico me preocupando. Eu fico pensando, hoje, por exemplo, a nossa auxiliar aqui, que levantou essa preocupação dela. Eu não me preocupo porque eu tenho hoje uma estrutura que eu tenho. E se eu não der aqui, eu coloco a minha mãe. Tá tudo bem, porque aí eu sozinha, a boca sozinha, entra em qualquer lugar. E essas outras pessoas? Esse medo realmente que a gente está sendo amedrontado é realmente pelo coronavírus? Será realmente que nós estamos dentro da nossa casa preocupados com o coronavírus ou como a gente vai pagar as contas? É o medo reprimido de alguma outra coisa. Então, assim... Quero falar aí, viu? Sim. Então, assim, eu posso estar sendo muito ignorante, por favor, não me apedrejem, tá? Com o que eu estou falando aqui agora, mas é muito sincero o que eu estou falando. E realmente eu acredito que ele está agindo de uma forma estratégica. Ele não está mandando as pessoas ir para a rua se matar, não. Ele só está dizendo assim, gente, não vamos deixar o sistema parar, porque se esse mecanismo para, a gente vai entrar em um colapso que é generalizado. E isso não precisa ser um grande estudioso para você entender. Tá errada? Concordo, certíssimo. Ebenezer Fagundes. Olha, eu só queria falar um pouco com o Mari, porque ela falou uma coisa interessante que eu me lembrei aqui do vereador de Caruaru. Sim. O vereador de Caruaru chegou lá, foi dar uma discussão, falou assim, olha, fulano de tal foi dormir, quando acordou tinha morrido. Aí Mário falou acordou assim, e tinha morrido, né? Se suicidou e morreu. Quando ele acordou, ele estava morto, foi, Benedito? Além de suicidar, o cara morre. Então é difícil, né? Mas, pileras à parte... O que é que você achou da fala do presidente ontem? Eu vou dizer uma coisa. Eu do Bolsonaro, eu gosto de tudo. Acho que tudo que ele falou ontem foi correto e foi ponderado. Foi mesmo. Isso, foi mesmo, com certeza. Ele não falou nada de ofensa, não falou nada de nada. Disse que a economia tem que voltar a ser... Falou no primeiro momento que
tem que fazer isso mesmo. Agora ele advertiu para algumas coisas importantes. Sim. Quem está precisando ser confinado na realidade são as pessoas de idade e que têm comorbidade. Exato. Mas ele deixou isso bem forte para a gente proteger essas pessoas. Os que mais morrem são os idosos. Exato. Então, dos contaminados, vamos ser realistas. Dos contaminados, 80% não tem nada praticamente. Verdade. Não são internados. Isso. Pronto. Sobra 20%, por exemplo, se for idoso e tiver comorbidade, ou pode ser novo também, por exemplo, a pessoa com o menino que morreu com 23 anos tinha problema de bronquite. Sim, verdade. Então, são pessoas que têm comorbidade. Mas, por exemplo, o Mari com essa saúde toda dela aí, ó, Tem. ela pode estar falando na vida e não está sentindo nada. Eu também não, eu vou dizer, eu estava conversando hoje com a minha treinadora, né, que eu também tenho uma treinadora, coach significa treinador, tá? Por isso que a gente... Outra coisa que eu queria ressaltar, Ebenezer, que eu pensei aqui agora é o seguinte, a gente está vivendo uma onda do medo, né? E medo, ele pode fazer aí muito mais do que apenas... foi o que eu disse para vocês aqui anteriormente. Pode estar indo gente parar no hospital, tendo crise de ansiedade, faltando ar, faltando tudo por conta dessa preocupação da sobrevivência. Não tem nada, só tem ansiedade. A China Exato. não parou a China toda não, gente. A China não parou a China toda não. Não, mas é porque a notícia, ela chega defasada, você sabe disso. Então, assim, até chegar... Gente, assista um poço. A China só parou... Só entrou em quarentena 40 a 60 milhões de pessoas só. Só? De 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Foi nada. 600, só parou 40 ou 60 milhões, moço. Foi pouca gente. Ô, Marcelo. Vocês pensaram que parou o país todo, foi? Pode. Não foi, não. Elias Flávio quer participar também. Vamos ouvir Elias. Eu acho o seguinte, eu acho que a nossa expectativa concernente ao coronavírus, antes da fala de Bolsonaro, era uma. Agora, a nossa perspectiva é outra. Então, a gente precisa dosar as devidas colocações em relação a isso, para que o público entenda. Isso. E eu já falei de 3 formas aqui. Eu falei o Brasil com Bolsonaro, Estados Unidos com Donald Trump, e eu falei que o Japão não parou. Então, vamos ver a partir de agora. E a própria mídia que já está debatendo saúde versus emprego. Então, a mídia também já está... tem a participação aqui do José Sobrinho. Você prepara aí a matéria de Rui Costa. E Sobrinho, eu quero agradecer... Tem a fala de Kaique aqui, senão ele bate na gente. Não, nós vamos botar. Mas eu quero ouvir o que o Rui Costa falou da gripe. 26 segundos. Da gripe. Olha, o José Sobrinho, ele fala assim, a OMS está errada, os infectologistas estão errados. Mas nós não estamos dizendo isso, gente. Os cientistas estão errados. Eu A única forma de conter o ciclo de vírus é reclusão. E quem está sendo contra a reclusão, Zé? Nesse momento é a quarentena mesmo, só que a gente já está vislumbrando para daqui 15 dias, uma semana, 15 dias, 30 dias, como é que vai ficar esse negócio? Já se fala em parar até setembro. Além do desemprego, Zé Sobrinho, imagine cortar a aposentadoria, até o aposentado ter que abrir mão. Servidor público. A iniciativa privada, essa já está arrebentada. Essa é a primeira na cadeia de produção a sentir. Mas vamos ouvir aqui a matéria aqui do Rui Costa, porque a gente ainda tem uma matéria do Kaique Santos que a gente vai trazer o debate para a vitória da conquista, viu? A gente já falou Estados Unidos, Brasil, agora Estado da Bahia, e vamos trazer para a vitória da conquista. 20 segundos, fala aí, Rui Costa. É uma gripe, para 80, 85%, dependendo do país, a média chega às vezes a 85%, é uma gripe. O problema está para os 15% que vai além de uma gripe, se transforma numa pneumonia, num caso grave. Então, mas para a grande maioria é a simples gripe. Então, a pessoa ficando sozinha, isolada, passando os 14 dias, ela vai estar curada, não tem problema nenhum de voltar a trabalhar. Rapaz, gente,
Bateu na mesa, né? É uma simples gripe. É verdade, sim. Quem falou foi o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Mas, rapaz, se fosse Jair Messias Bolsonaro, nessa fala de 20 segundos, eu não sei o que é. Aí ia cair bolsa, ia subir dólar, ia ser uma hecatombe política. Marcelo, a gente observa o seguinte, que aí é uma disputa política, há uma tendência de enfraquecer o governo Bolsonaro para poder, em 22, ele não ser mais eleito. A imprensa tem interesse porque não está recebendo dinheiro. Meu irmão, tudo isso é uma jogada de colocar medo na população. A China não parou o país todo, só foi isolado a região de Wuhan, com 60 milhões de habitantes. Minha gente, vocês são bobos, Zé? Você não lê a reportagem para saber, não? Esse é o grande problema. Cuidado para não falar de novo. Cuidado, é beleza. O povo lhe pega na rua, lhe quebra no pau. Cuidado, você tá meio exaltado. Você e Marcelo, eu vou te falar. Vigia, Ebenezer. Tem prefeito aí que chegou, passou a escavadeira na pista, na rodovia BA, para interditar o município desse, um maluco. Nem entra, nem sai. E um doido, ele que é um cara desse, rapaz, olha, já tem 10 processos dele na Justiça Federal. Então agora esse cara quer dar uma de bonzinho dentro do município dele. Minha gente, e os governadores do Nordeste também, que é capitaneado por Rui Costa, eles estão pressionando o Bolsonaro porque estão com medo de Bolsonaro ganhar em 2022 de novo e mais 8 anos de Sérgio Moro. Esse é o pano de fundo. Não estão conseguindo mais dilapidar o patrimônio, roubar. Não está tendo corrupção mais, aquela corrupção generalizada que o PT, que o PMDB e outros partidos de direita e de esquerda assaltaram os cofres do Brasil, moço. Bendito. Essa é a grande verdade, vamos dizer isso de alto e bom tom para as pessoas entenderem. Mas trazendo para a conquista, Kaique Santos fala sobre vacina que não tem. Ô, Ebenezer, tem gente chamando o Bolsonaro de genocida, hein? É mesmo. É? Sério. É porque ele tá dizendo que ele tá matando as pessoas. Tem gente de esquerda aí chamando o Bolsonaro de genocida. Porque o Bolsonaro... Deve ser os terroristas da esquerda. Agora, ontem tensionaram-se na reunião presidencial com os governadores quem? Justamente o Witzel e o Dória, que são dois pretensos candidatos à presidência da República. O Dória era aquela pessoa que eu tinha até uma simpatia pelo Dória. Já não tenho mais. Porque o Dória primeiro. E os dois chegaram onde chegou por causa da garupa. Os dois pongaram na carona de Bolsonaro. Se elegeu por causa de Bolsonaro. E o Dória não teve a coragem. O Dória é tão ambicioso que nem um mandato ele conseguiu. Ele teve a hombridade de fazer o mandato todo de 4 anos na prefeitura. Tamanha ambição de poder que esse rapaz tem, ficou apenas 2 anos. Agora, o Bruno Covas, eu quero incluir. Esse cara a gente precisa orar por ele. Porque o Bruno Covas, além dessa família de pessoas, eu entendo como honestos, bons políticos, o pai dele, o avô, Mário Covas. O Bruno, ele tá com um processo de câncer traumático, dificílimo. E geralmente a doença traz uma dor que é uma bênção consoladora, e a pessoa, nesse momento dele, do câncer, ele está fazendo ali uma avaliação da vida dele, principalmente dos valores morais e espirituais, porque ele sabe que ele está indo. O estado dele, Ebenezer, é gravíssimo, e ele não está deixando de trabalhar. Olha, o David Wippe, que é um dos maiores infectologistas do Brasil, é uma sumidade o David Wippe, pegou o corona, trabalhando todo dia, indo trabalhar no estado de São Paulo. Quer dizer, tinha que pegar no Dória, entre aspas, né? Marcelo. Mas não no David Wippe. Se tivesse que escolher um, tinha que ser no Dória, não no David, porque o David Wippe é esse capitão da nau de combate. Agora, o Bruno Covas, que tá indo, rapaz, todos os dias, eu tô preocupado com esse jovem, porque se ele tem a comorbidade,
Ebenezer. Ele está com CA. Inclusive, ele mudou o tratamento, que a radioterapia e a quimioterapia não conseguiu criar o recesso no câncer, não rescindiu. E aí ele está com um tratamento alternativo. Se ele pega coronavírus, aí eu não sei o que é que vai. Só Deus na causa. Vamos ouvir a matéria de Kaique? O Kaique aí. Bora. Sem problema, meu avô morreu agora. Tadinho, você olha para Aqui é o Kaique Santos, a gente está fazendo flashes aqui. Conforme nós dissemos no programa, a prefeitura continua, né, sem falar a verdade para a população, sem explicar à população que não está tendo vacina. Vários idosos perdendo a viagem, idosos saindo de casa. Não, mas a gente vai consertar isso aí, para deixar claro. Porque eu também quero deixar clara a minha fala. A gente não está destoando, Tá, não. A gente está falando sobre... Mas a gente vai falar pro pessoal, tá? Não, mas vai ficar nesse momento, a quarentena. Não é pra junho. A gente volta agora falando isso. A gente vai pontuar, calma. É porque tem que dar espaço para poder... Eu falei, eu respondi o sobrinho aqui agora. Eu falei, não, sobrinho, para fazer a quarentena. Tá falando o quê? A gente não sabe o motivo por quê. Interrompa a vacinação. Porque eles deveriam falar pra gente faltou por que vem, por que faltou, por que não faltou, Mas né? agora foi tudo. Falta Faltou em Conquista. Eu moro no Alto Maró. Por que faltou? Eu não falei aqui segunda-feira, se eu fosse o prefeito, pegava o secretário, não ia para Salvador, eu não falei isso aqui? Mas tá saindo de casa e se arriscando. Se arriscando, Não fez. que isso não é pra gente sair dentro de casa, né? E desde onde que eu tô andando desse Você jeito? quer aquele Quando a senhora advogado? chegou aqui, o que os funcionários do posto falaram Pode pra ser, senhora? tá tendo. Não, Que não. não tem previsão quando chega a vacina, né? E que eu esperasse a chefe chegar para poder Pessoal gosta de passar o bagunça. remédio para mim. Tem a matéria da Aí eu tô aqui funcionária do aguardando Hospital até Geral de 2 Vitória da horas pra Conquista, poder, dizendo que está sem ver EPI, se a chefe para não falar só da faz isso prefeitura, pra mim. falar do governo do Acabou estado de também. mandar pra gente da imprensa Nossa, que um lindo. comunicado. Tem áudio que a dela? campanha continua um sucesso, mas pelo visto não procede, né? Não, de jeito nenhum. E não tem lugar nenhum, né? A gente pode andar, sair, perguntar, isso e aquilo, não tem lugar nenhum. O prefeito deveria tomar providência sobre isso aí, né? Ou falar na televisão, ou... Prepara o áudio, então, botar da qualquer funcionária do coisa, hospital de notícia, base. né? Dizendo que não tem... Bora voltar primeiro para isso, né? Não? Pra gente fechar vacina. esse tema. Que o que chega gente idoso aqui só precisa de ver, coitados. Gente mais idosa do que eu, né? Que eu também sou idosa. Mas tem outros mais idosos ainda e não O que é vem. para ser feito realmente não está fazendo, que é Chega cuidar dos aqui, idosos, não que é tem protegê-los, que é deixar em Desde hoje quarentena, está que são as pessoas vindo que e estão não mais em tem risco, viu? vacina. Vem a semana inteira e não tem a vacina. E eles pedem para os idosos não sair de casa. E os idosos, Trump quando tá aí saem ainda? de casa, é Dona que tem Trump tá aí? necessidade. É Né? bem? Igual eu mesmo, eu tenho necessidade de tomar vacina. Que eu tomei o ano passado. Oi, Tem que Isa, tomar esse olha ano, com ciúme já né? levando as coisas. Eu queria Agora- E eles não falam nada, não dá resposta, não dá satisfação nenhuma. Onde é que tá vindo? Tá aí muita gente vai o pegar, depoimento da tirar Bárbara. e botar. Olha, a entrevista do Kaique Santos, nós vamos fazer um paralelo, porque... Não, mas tá- deixa eu comentar aí. Só um minutinho, Não, peraí. Ebenezer. Espera aí, ó. Ele está falando de um problema de Vitória da Conquista. Faltou vacina, quem distribui é a CESAB. Não é a prefeitura. A prefeitura recebe e Mas distribui. deixa eu falar aí. Deixa eu Mas tem também a servidora do hospital de base que está falando Ebenezer. que está faltando os EPIs. Na sequência, deixa eu falar primeiro, Então fale, meu amigo. Que democracia é essa, rapaz? Pode falar, meu amigo. Olha, essa questão de vacina da prefeitura, na realidade, você fala assim, a gente sabe que a vacina vem de Salvador, da Secretaria de Saúde do Estado para cá. Certo. Entretanto, a prefeitura devia ter tomado cuidado, não sei como é que isso funciona, na realidade, de ter o estoque necessário para ir dando para as pessoas. Não teve outro lote não chegou, teve qualquer problema. O que é que acontece? Ela devia estar anunciando nas rádios, uma própria senhora falou na televisão. Eu soube que ontem a secretária de saúde só foi na Rádio Clube falar esse assunto, né? Então, sinceramente, por exemplo, eu também sou idoso, que tomar vacina também tem com baseia na cerca. Já tá Agora, você mentindo imagina você desde um bando sexta. de idosos andando no meio da rua, pra cima e pra baixo, de posto em outro, pra saber se tem a vacina, querendo tomar vacina e sem poder. Na realidade, então, isso foi exposição
grandes de pessoas que foram bater perna nos postos de saúde atrás da vacina e chegou lá, não tinha. Tinha que ter um aviso mais amplo. Que isso, inclusive, é uma das estratégias que o Bolsonaro deixou bem claro para fazer cuidado. Nós fomos usados, os idosos, eu também estou no meio, fomos usados pela prefeitura para dizer o seguinte: nós vacinamos 10 mil e tantas pessoas como se eu fosse gado. Eu me senti assim, um número qualquer. E agora, por exemplo, assim, anunciasse ontem, olha, ontem o posto fechou 3h30 da tarde e acabou a vacina, e hoje nós deixamos de vacinar 10 mil pessoas também que foram nos postos. Você está entendendo, Marcelo? Eu estou entendendo também. Que vacinou 10 mil e que deixou de vacinar 10 mil que foram nos postos também não diz nada. Essa é a grande questão, é a falha da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que a responsabilidade é do prefeito Edson Guzmão, sem sombra de dúvida. O que claro que ele é o prefeito da cidade. E o que eu falei para você segunda-feira, se eu fosse prefeito de Conquista ou secretário de saúde? Você lembra? Você ia em Salvador e trazia a vacina no caminhão da barra. Eu trazia na minha lomba. Botava na minha lomba, mas eu ia buscar todos os instrumentos, todos os recursos necessários para que Vitória da Conquista não ficasse desabastecida. Eu falei aqui. Menos no Fiat seu, que está todo contaminado. Não fala do meu Fiat, não, Ebenezer. Ele é 97. Eu vou nele, eu iria nele e trazia os kits, trazia a luva, trazia a máscara, trazia a vacina, voltava, eu fazia bate e volta, ó. Conquista Salvador, que o carro já ia sozinho. Brincadeiras à parte, mas o fato é sério. O prefeito de Vitória da Conquista, eu concordo com você, deveria, junto com o secretário... alô, meu negão amigo Lucas Batista, um cara tão proativo, cola lá na CESAB, senta lá na cadeira e fala, daqui eu só saio com minhas vacinas. E outra, cada hora que eu ficar aqui, eu vou dar uma entrevista para um blog ou um meio de comunicação de Vitória da Conquista para falar que o estado da Bahia não está atendendo a população conquistense. Então, a falha vem nesse sentido. Bom, a falha que da força política e da vontade de realizar aí da Secretaria Municipal da cidade e do prefeito Wesley. Mesmo porque a resposta não está contente. E a gente não gosta de mentira. Um abraço a todos, hein? Você vai o quê? Me despedir. Um abraço aí, viu? Ok, obrigado pela sua participação, Ebenezer Fagundes. Vamos trazer agora a entrevista da funcionária do Hospital de Base, dizendo que está faltando equipamentos de proteção individual para os funcionários do nosso hospital. Aqui dentro sai. Eu sou profissional de saúde do Hospital Geral. Agora tá tudo fechado? Tá fechado. Vira pra cá. Oi, Isa, você quer falar uma coisa? Faz uma live que vai acontecer. Dizendo que é melhor prevenir do que remediar. Esse já é a solução que eu tenho e, infelizmente, nós estamos trabalhando sem a perícia, sem material suficiente. Devido ao juramento, eu amo a minha profissão. Eu não queria estar em casa descansando como alguns professores estão, é o direito deles. Eu queria estar aqui fazendo o meu trabalho, mas eu queria ser coberta atrás. Eu fiz um juramento e, de uma forma respeitosa, eu venho lhe pedir, não dê as costas para nós. Nós precisamos do seu apoio. Nós precisamos de equipamento de proteção individual, que é o EPI, porque temos uma suspeita aqui. Né? Será que esse problema pesado? E segundo informação, só podemos usar o EPI caso seja confirmado. Vai encerrar daqui a pouco. Quer dizer, então, que o senhor acha justo isso, senhor governador? Se ser confirmado, nós estaremos... Olha, a entrevista é essa. É uma funcionária, estão aí nas redes sociais, ela dizendo que está faltando os EPIs. É luva. Você acha que um médico vai fazer procedimento cirúrgico sem a luva? Ele não mete a mão lá no paciente, não. Ele não faz isso não, Mário. É básico, pode ser um Marcelo. dentista. Isso é básico. Ele não pega na saliva, você Marcelo, não usa a isso é luva. básico. Isso é básico, não é? Isso é básico. Não tem a máscara. Agora, vira aqui, Mário, para você. Vira aqui para Elisa. Nós aqui estamos de luva. Nós estamos com as nossas máscaras. Nós estamos aqui com um álcool.
Está aqui o álcool. A mesa é de mármore, que já está devidamente higienizada, esterilizada, desinfectada. Não é? Isso. Os copos são descartáveis. Microfones com toucas também. Todos os microfones com touca, a gente higieniza também, cada vez, cada um troca. Então, aqui, no hospital de base tem que ser feito mesmo. Agora, sabe o que eu quero dizer? No hospital de base tem que ser feito muito mais. Muito mais, é. Mas sabe o que eu quero dizer, Mari? É que isso é crônico, isso não é novidade não, gente. Eu quero voltar, mas a gripe não é simples? Peraí, que a gente vai voltar para isso. A gripe é simples e o problema de falta de equipamentos é crônico. Marcelo, sempre faltou. Marcelo, num tom de bem sobriedade, vamos voltar para esse tema, porque, inclusive, eu não quero que o ouvinte entenda mal, porque Elias realmente tocou aqui um assunto importante, porque pode parecer que a gente mudou o discurso depois que o presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa. Eu preciso que o ouvinte que precisa entender, eu preciso falar isso para vocês entenderem. E queiram entender, porque quando a pessoa também não está disposta a não entender, ela tem ali uma crença que ela acredita e nessa crença ela não muda de jeito nenhum. Mas aqui eu não estou falando disso. O Jair Bolsonaro, ele não disse que é para a gente deixar de fazer a quarentena. Ele disse que era pra gente... Não disse. Ele não disse que era... Eu estou sendo bem racional. Ele não disse que era pra gente deixar de ter os devidos cuidados. Exatamente. Ele só chamou a atenção para um ponto, para acalmar a sociedade, porque de uma forma velada, onde a voz do povo não se mostra, existe sim uma grande massa, que é a massa autônoma, empresária, microempreendedor, que estão realmente desesperados para saber o que vão fazer. E isso gera conflitos emocionais e danos físicos por conta desse silêncio, de ninguém falar nada. Ele teve uma postura como presidente que eu admirei a postura porque foi estratégica. Agora, ele, como eu disse, ele é pesado de língua, ele não sabe falar e ele é mal assessorado. Mas eu quero... Tá ok? Tá ok. Ele fala assim, tudo que ele fala. Ele é bruto, ele é rústico, ele é ignorante. Me perdoe no sentido do ato. Sim. Mas a postura, olhando a nível de estratégia, ele não está errado. A economia, as pessoas precisam entender que a gente precisa se preservar, fazer o que a OMS está mandando a gente fazer. Por quê? Porque existem grandes tecnologias à nossa disposição, estudando, pesquisando. Como o Beno muito sabiamente falou, tudo isso é para a gente ganhar tempo, não é para deixar de fazer. Mas o presidente da casa, ele deixou bem claro que também não é para entrar em pânico, porque ninguém vai ficar até setembro, como estão denunciando. Gente, é muita informação, causando caos a mais nas pessoas. A gente não sabe nem se daqui a 3 semanas a gente vai conseguir. Hoje, Bill Gates, em 2015, no palco do TED, ele justamente falou sobre isso. E ele disse que era uma onda tão grande que poderia vir matar 30 milhões de pessoas. E Bill Gates é uma pessoa para a gente parar para ouvir. Claro. Concorda comigo, Marcelo? Concordo. Então, a gente precisa se atentar para todas as áreas de nossa vida. A gente precisa comer, a gente precisa fazer tudo isso. Ele não foi ignorante na colocação dele. Ele só não soube falar. Mas o que eu entendi da fala do senhor presidente foi essa. Gente, calma, não é para tanto. Mas se ele pudesse falar dessa maneira, seria mais fácil. Mas não, ele fala ali, parecendo um chucro. Ele é um burro. Ele é chucro. Mas a atitude dele, olhando a nível de estratégia, ainda mais com quem ele está se modelando, porque ele está buscando o modelo nos Estados Unidos. Sim, ele mesmo falou no pronunciamento dele. Eu acho o seguinte, posso falar? Porque você citou meu nome, como aqui a democracia é ampla. Você... Vai devagar, meu coração chega e acelera quando fala de política. Eu não gosto de falar de... Gilaelson tá ali, coçando para entrar. Vem aqui, Gilaelson. O negócio é o seguinte, eu acho que o discurso do presidente, quando eu falei, né, que a gente precisa pontuar, é porque o discurso do presidente não mudou. Ou seja, o discurso é o mesmo. É o mesmo. A nossa fala, que aparentemente, pós o discurso dele... Pode mudou. parecer isso. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pontuar aquilo que a gente está tentando dizer. Muito bem, entendeu? Muito bom. Mas ficou claro agora? Ontem nós falávamos o seguinte, tem que ficar em casa, Bolsonaro, ele deu uma
na verdade, na fala dele, ele deu a entender que as pessoas precisam voltar a trabalhar. Significa dizer... É isso que eu estou falando, moço. Precisam sair da quarentena para voltar à sua vida normal. Não, eu não concordo com isso. Isso aí eu não concordo. Entendeu? E não foi isso também que eu entendi. É ou não é, Marcelo? É. E eu dei risada aqui também num comentário aqui da Samara Gama Amaral. Primeiro, obrigado, Sol Junqueira, pela sua participação. Sirlene Aguiar também. Beijos, Sirlene. A Sol Junqueira quer saber atualizado aí os números do coronavírus aqui em Vitória da Conquista. Vê se você pega aí uma tomada aí. Conquista, Bahia, Brasil aqui, e... Aqui, pelo Instagram. Tá. E Samara Gama Amaral, que eu falei aqui dos EPIs, né? Aí ela tá falando aqui, ó. Você vai falar aqui, você fala aí já, 94 casos. Precisando do óculos... O avental, os EPIs, ó, Samara Gama Amaral, precisando do óculos, o avental, luvas e a touca. Deixar um funcionário responsável por esse paciente suspeito com o corona. Ela está falando lá no hospital. Olha aqui, olha. O EPI precisa lá, o técnico, o enfermeiro e o médico, ele precisa também do óculos, aquele óculos transparente. A gente, o funcionário precisa também, o colaborador do avental. O óculos de proteção, né? Que é aquele jaleco, né? O avental. Luva está aqui. A touca. A touquinha, aquela touquinha, exatamente. Cobrindo, inclusive, aqui o orifício dos ouvidos. E deixar um funcionário responsável por esse paciente suspeito com o corona. Cadê os supervisores, os profissionais da segurança do trabalho? Cadê a turma da CIPA? Isso é tão fácil. Alô, meus amigos dos blogs. Dos blogs. Vocês que fazem matérias diversas. Busca a turma da CIPA em cada empresa. Principalmente na área de saúde. Vai lá no hospital de base, eu acho que tem também na área de saúde, deve ter aquela turma que cuida da segurança do trabalho, né? Que tem as eleições, parece de 2 em 2 anos. A turma da CIPA, que cuida da proteção. E tem que ter também, acima de X funcionários, tem que ter o técnico ou tecnólogo em segurança do trabalho. Tá aqui a Samara. Obrigado, viu? Ela está dizendo que isso não acontece nos hospitais. E aí não é só por causa do Covid, não. Não é só o corona, não. Isso que ela está falando é importante. Gente, é um turbilhão, uma infinidade de bactérias, de fungos, de vírus, de protozoários, de células ruins, de sei lá o quê. Invisíveis. Invisíveis, os inimigos invisíveis. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Amanhã eu quero trazer aqui, ó, eu vou falar muito da Rede Globo amanhã. Misericórdia. Dessa empresa aí bilionária que